Vamos falar com a repórter Gorete Santos, porque veja a situação. Os empresários que atuam no Centro Comercial de Teresina solicitaram à S-Trans o fornecimento para a colocação de mais ônibus, um reforço na frota para atender a essas pessoas que saem do bairro para fazer as compras na região central. Mas aconteceu o contrário. A Superintendência Municipal de Trânsito reduziu a frota de ônibus em Teresina. Gorete, explica para nós por que isso aconteceu. Boa tarde novamente para você. Novamente, boa tarde, Tiago, e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Na verdade, a justificativa da S-Trans é que nesse período de final de ano, em função das férias escolares, reduz também o número de usuários do transporte coletivo. Em função disso, a frota foi reduzida em aproximadamente 11%. Hoje nós temos em circulação, de acordo com a S-Trans aqui em Teresina, cerca de 444 veículos e houve uma redução de quase 50 ônibus dessa frota toda. O Sindilojas queria, na verdade, um aumento em função da proximidade com o Natal, da movimentação maior no centro comercial. A população também reclama. Hoje pela manhã a gente acompanhou essa queixa, tanto do Sindilojas como também de usuários do transporte coletivo. Vamos ver. Movimento mais intenso no Centro Comercial de Teresina, um dia após o prazo final para o pagamento do 13º salário. Exatamente na mesma semana em que foram retirados de circulação 11% da frota de ônibus da capital. A justificativa da S-Trans para a redução da frota de ônibus é que nesse período diminui também o número de usuários em função das férias escolares. Mas à medida que se aproxima o Natal, muitos consumidores que vêm ao centro reclamam do tempo perdido à espera do transporte coletivo. Estou com mais de uma hora aqui esperando. E se a gente reclamar lá, não adianta de nada. Não vem, só vem na hora que eles querem lá. Por exemplo, lá atrasa a viagem. E a gente fica parado na ponta do ônibus horas e horas. Lá na parada de lá para cá eu passei uma hora esperando. E aqui já está com quase uma hora. O tempo que era para fazer compras perde todo no ponto de ônibus. Todo o tempo. De acordo com a S-Trans, por dia as empresas de ônibus transportam cerca de 250 mil passageiros no perímetro urbano da capital. Já nesta época do ano, a superintendência sustenta que o número cai mais de 70%, chegando a apenas 70 mil passageiros por dia. O presidente do Sindilojas não acredita na estatística, pelo menos no período natalino, e diz que a forma de atuação do órgão de trânsito municipal está prejudicando o comércio. O comércio do centro é sustentado principalmente pelo cliente que vem de ônibus. E nós não vemos a ação da senhora prefeitura, na pessoa do senhor prefeito, na pessoa do senhor presidente da S-Trans, na pessoa que coordena os ônibus, nesse sentido. Fizemos reunião com o senhor prefeito, fizemos correspondência e não tivemos resposta. Nós pedimos ao senhor prefeito que faça a sua S-Trans funcionar. Ela está funcionando muito bem para nos multar, para multar nós clientes e espantar o cliente, principalmente do centro. Bom, muitas reclamações vocês ouviram aí, principalmente do presidente do Sindilojas, a respeito dessa questão da frota do ônibus, da redução dessa frota. De acordo com esse trans, a redução do número de usuários, principalmente dos estudantes, é bem maior do que a diminuição dos ônibus em circulação. A gente vai ter mais detalhes a respeito disso agora com a diretora de transportes públicos da capital. A Cintia Machado pode trazer essas informações para a gente. Houve algum diálogo, alguma conversa com o Sindilojas? Pode haver uma mudança nessa quantidade de ônibus em circulação nesse período? Cintia, boa tarde. Boa tarde. A gente tem que ressaltar que ao longo dos anos, isso sempre aconteceu, né? Nas férias de julho e final de ano. E a gente tem diminuído, esse trânsito tem diminuído a redução. Antigamente eram autorizadas reduções até de 20%, então a gente foi diminuindo para 15% e agora a gente está com essa redução de 11%, né? Justamente para prever situações como essa, natalina, né? Que tem uma redução, mas a gente também está levando em consideração o usuário, né? Que não é só o estudante. A gente não pode esquecer que a oferta também está sendo realizada, né? A gente não deixou de operar em nenhuma linha, todas as linhas estão operando. A redução não é em todas as linhas, é 11% da frota, então parte das linhas vão ter redução, parte não. Né? Um carro no máximo nessa linha que tem uma maior oferta, às vezes de 8
veículos de 5, né? Nas linhas menores, ofertas que são de 3, de 2, elas não têm redução. Essa redução ela deve permanecer até quando? Essa redução é até janeiro, vai até a finalização de janeiro, quando iniciar as aulas. O presidente do Sindilojas reclamava, inclusive, a respeito dessa questão de que no centro da cidade, segundo ele, nesse período de Natal, em que as pessoas se movimentam principalmente no transporte coletivo, está havendo um prejuízo para o comércio, para os usuários também, em detrimento, por exemplo, de outras regiões leste da cidade, em que a movimentação de veículos particulares é maior. E aí haveria essa possibilidade de mudança, pelo menos nesse momento do período natalino, especialmente em relação ao centro da capital? A gente também, no sábado, dia 24, a gente está ampliando a frota, que no final de semana, de esclarecer, não tem redução, né? Isso é redução durante a semana. E no final de semana a gente está ampliando a frota à tarde, porque a gente de manhã tem uma quantidade de frota de sábado e à tarde é uma reduzida, dia normal, sábado normal. E nesse final de semana a gente vai ampliar a frota à tarde, né? E vai continuar o mesmo veículo que está de manhã, vai ficar à tarde. Já é uma ampliação também para o dia do Natal. Como é que fica a questão dos domingos, já que até o final do ano, né, portanto até o outro final de semana, os domingos também, as lojas são abertas durante pelo menos até o meio-dia? No domingo ele vai permanecer frota de domingo, que já existe a frota, né? A gente não vai haver redução para a frota de domingo, é a frota que já opera o ano inteiro. Quero agradecer então a Cíntia Machado pelos esclarecimentos acerca dessa questão da redução da frota de ônibus aqui na capital. Tiago? Obrigado, Gorete, pelas informações.